Na verdade, comecei a conhecer o Kanban há pouco tempo e vamos falar assim, me apaixonei, e acho que é uma coisa, um modelo aí de gestão bem bacana que pode ajudar. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do método Kanban. A gente vai falar uma visão bem macro, né? E a gente vai trazer um pouquinho na prática do que a gente fez aqui no dia a dia e também na prática que a gente vai fazer aí ao longo do treinamento. O que é o Kanban, gente? O Kanban é um método diferente aí, ele não é um framework, não é uma metodologia, ele é um método que foi criado pelo David Anderson com foco de gerenciar tipos de serviços. E no caso específico, conhecido como trabalho do conhecimento. Então, o foco dele, o objetivo é o quê? Visualizar o trabalho do conhecimento através do fluxo. Então, ele dá uma visão de como é que você está trabalhando e onde que você precisa ajustar para ter um fluxo contínuo. Então, basicamente é isso. Não é aquele quadro, gente. Então, quando a gente fala o que é Kanban, isso era a minha dúvida. Eu achava que Kanban era o quadro que a gente usava lá no Scrum, por exemplo, e simplesmente aquilo ali era o Kanban. Mas aqui a gente está falando não do quadro. O quadro ele faz parte, das ferramentas aí do método Kanban, mas o método é muito mais do que isso. A gente vai fazer um review sobre o que é o Kanban. A casa dele então, é o Kanban University, tem um site aqui. Então, tem um material que eu tirei aqui, foi do guia, o guia saiu há pouco tempo em português, então vale a pena, quem quer conhecer, certificações também, muito material gratuito, a gente vai mostrar, tudo que eu estou mostrando aí praticamente é gratuito, então dá para aprofundar, para conhecer um pouquinho aí do que é o método Kanban. Então, as lentes do Kanban, então, o que seria isso? Veja o trabalho como um fluxo. Da necessidade do cliente até as necessidades atendidas. Então, imagino, no meu caso, que trabalho com TI, existe uma necessidade que parte de uma área, pode ser uma área interna, por exemplo, um RH, uma área de operação, uma área de suprimentos, e essa necessidade, ela percorre uma jornada dentro da companhia, a gente tem, na verdade, uma rede de serviços dentro de uma organização, e até o final, que no nosso caso aqui como TI, é um sistema funcionando lá, atendendo aquela necessidade, aquela dor que o cliente tinha no início. Então, quando a gente fala de Kanban, a gente tenta pensar, olhar como fluxo. Quais são as etapas? Primeiro, eu tenho que fazer, por exemplo, levantar os requisitos, desenvolver, configurar, testar, até chegar no aplicativo lá em produção. Vejo o fluxo de trabalho como uma série de ações aplicadas ao trabalho. Então, aquilo que eu comentei. Então, para mim, por exemplo, eu vou fazer uma assessoria jurídica. Eu tenho uma série de ações que eu tenho que fazer para entregar aquele serviço no final. Vejo o trabalho do conhecimento como serviço e vejo a sua organização como uma rede de serviços. Então, o método Kanban, ele é um método para melhorar diretamente a entrega de um serviço. Então, se a gente for pensar o negócio, o cliente, ele não está preocupado se você está usando o Scrum, o Melhores Pratos PMI, se está usando o Prince. O que ele quer é o seguinte, ele solicitar uma coisa e você entregar para ele o mais rápido possível e com valor, alinhado com a necessidade, com o propósito dele. E o Kanban vai te ajudar a fazer isso. E catalisa as melhorias, então, a partir do momento que você começa a identificar, avaliar o fluxo, gerar as métricas, você vai começar a enxergar os problemas e atuar de forma pontual aonde precisa ser melhorado. E fazer uma evolução do negócio alinhado com o propósito. Então, se eu tenho essa visão, isso é um processo de melhoria contínua, a partir do momento que o propósito lá do cliente mudar, eu consigo ajustar o meu fluxo, todo o sistema para atender a necessidade dele. E ele não é um método de gestão de projetos. Na verdade, a gente vai ver, ele pode ser combinado com um método para ter um resultado melhor. Então, ele não vai substituir as melhores práticas do PMI. Na verdade, a gente vai fazer uma combinação que ele vai pegar, tirar um retrato do modelo de trabalho que você está fazendo, pode ser Scrum, pode ser PMI, Prince, e vai te mostrar os problemas que tem nesse fluxo. E ele também não é um processo de desenvolvimento de software. Então, ele é muito utilizado, mas o foco ele não tem as práticas. Ele não fala, por exemplo,
eu tenho que fazer um teste integrado, um teste automatizado, práticas de desenvolvimento. O foco dele não é isso. O foco dele é fazer a gestão do fluxo de serviço de ponta a ponta. Desde a ideia lá, concepção inicial, até a entrega realmente do valor lá para aquele cliente. Ele nasceu, então, como eu comentei, foi criado pelo David Anderson. Esse é o livro aí, referência, né, a Bíblia do Kanban, e é desse livro que saiu o Método Kanban. E ele tem a raiz do Lean Manufacturing. Então, o David Anderson entendeu como é que funcionava, lógico que tem particularidades, e trouxe isso para o modelo para fazer gestão do trabalho do conhecimento. Então, o Lean Manufacturing, o que ele tinha? Foco no fluxo de trabalho, a gente vai fazer isso também, só que é diferente, né? A gente não está falando de uma peça, né, que está em produção, a gente está falando do conhecimento de uma atividade de serviço que é muito invisível, né? Então, a ideia é tender tangibilizar isso no modelo para ver onde que a gente encontra os problemas. Limitar o trabalho é muito comum, acho que é a prática de todo mundo, a gente sempre vai recebendo mais trabalho, né? Ninguém não preocupa, mas o cara já tem muito, não tem, está sobrecarregado, e aí o Kanban ajuda muito isso, e isso ajuda muito as pessoas, né, o convívio dentro de uma empresa. Então, você vai avaliar realmente se o sistema tem capacidade para puxar mais serviço. Então, não é empurrado. Você, faz isso aqui. Não. A equipe vai definir, ver se tem a capacidade lá livre para puxar um outro ticket. Então, isso que a gente chama de sistema puxado. Foco na otimização do sistema como um todo. Então, não adianta eu avaliar um ponto, avaliar, por exemplo, só a área de desenvolvimento. Não adianta, eu tenho que ver o sistema como um todo, porque ele é totalmente integrado, um sistema complexo, e ver realmente aonde estão os gargalos, os pontos para a gente fazer um trabalho. A tomada de decisão não é através de achismo, mind de Ná. Então, as métricas, existem algumas métricas que vão direcionar aonde realmente precisa de atuação. Então, sempre as tomadas de decisões são baseadas em dados. E melhoria contínua de maneira evolutiva sempre. Sempre estar olhando o sistema, avaliando o sistema, identificar os pontos de melhoria e sempre estar ajustando isso. Essa figurinha aqui, também do guia do Kanban, vocês conseguem lá no Kanban University, ele dá uma visão geral aqui dentro do método. Então, ele é dividido aqui em princípios da gestão de mudança, princípios da entrega de serviços e práticas gerais. Quando a gente fala de princípio de mudança, comece com o que você faz agora. Como a gente comentou, eu não vou implantar, eu não vou mudar, por exemplo, agora vou mudar, vai sair o cara gerente de projeto, ele vai virar Scrum Master. Não tem isso. O Kanban não prescreve papéis. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, faz o mapeia como é hoje. Você começar a enxergar, e depois que começar a enxergar, vai identificar quais são os gargalos que precisam realmente de uma melhoria evolucionária. E quando a gente fala de melhoria evolucionária, a gente vai adequar a evolução da empresa às demandas do mercado. Sempre em acordos. Então, não é um gerente de projeto sozinho que vai definir o que tem que ser melhorado. O grupo, de acordo com as informações, com a visualização, com as métricas, vai definir quais são os pontos que precisam de uma melhoria. E encorajar também atos de liderança. O sistema é de um grupo de pessoas, ele não é de uma pessoa única. Então, todo mundo está avaliando, está enxergando problemas dentro daquele sistema. Então, o Kanban prega para encorajar o pessoal de estar propondo. Acho que poderia ter uma melhoria aqui por causa disso, e não ficar centralizado num coordenador, num líder. Todos participam desse processo aí de mudança. Os princípios, compreender e focar nas necessidades e expectativas dos clientes. Então, isso é muito importante, é muito comum. Isso, por exemplo, no nosso dia a dia aqui, muita carteirada, né, muita área que tem um desejo e quer fazer aquilo de qualquer maneira e não tem nenhum alinhamento com a expectativa do cliente ali, né. Então, isso é muito comum e aqui tem algumas técnicas, algumas práticas que facilita isso. Gerenciar o trabalho, não os trabalhadores. Então, o foco aqui é o fluxo e o trabalho, como é que ele está percorrendo o fluxo. Não estou preocupado como é que a equipe vai se auto-organizar. Isso não é foco do Kanban. É mostrar os problemas do fluxo e as equipes vão se auto-organizarem para que aquele fluxo rode 100%. Revisar regularmente. Então, sempre, de tempo em tempo, a gente está avaliando o sistema, vendo os pontos que a gente
consegue fazer melhoria. E não simplesmente implantar uma metodologia, um modelo e acabou. Ficar um ano parado, sem avaliar, sem ter indicadores para ver o que eu posso melhorar. A ideia é isso, de tempo em tempo, a gente está avaliando e as métricas apresentam isso. Quando começa a dar uma fila em alguma etapa do processo, o CFD vai começar a aumentar e vai falar, opa, preciso de um ajuste aqui, porque senão eu vou ter problema. Na verdade, já vai estar tendo problema e os problemas vão piorar. E as práticas gerais, aqui entra, no caso, visualização, é o quadro Kanban. Então, a política é o quê? Se possível, a gente não pode, mas a prática, eu gosto muito disso também, é deixar isso explícito, realmente fazer um quadro físico. Se não for possível, usar um Trello, usar um Miro, está visível aquele trabalho que está sendo executado. As etapas, os fluxos e a quantidade de trabalhos que tem cada uma das etapas. Então, isso é uma das práticas do método Kanban. Tornar as políticas explícitas. Então, tem que estar claro para todo mundo, por exemplo, qual que é a política de uma fase, qual é o limite VIP de cada fase, passar de uma fase para outra, o que eu preciso fazer, quais são as classes de serviço. Então, tem que estar claro para todo mundo. Um exemplo, porque eu lembro que eu tive quando eu entrei aqui na Ultragaz. Como é que eu faço a entrada de um processo de RFP dentro dos suprimentos? Não estava claro para mim. Eu tenho alguma documentação, tem que abrir um chamado no Salesforce para a área de suprimentos, qual é a documentação padrão. Então, quando você mapeia e deixa as políticas explícitas, qualquer um que entrar, ele vai entender que para aquela etapa do processo eu tenho que fazer isso, 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 e aí fica mais fácil. O processo, o fluxo vai fluir melhor. Limitar o trabalho, como eu já comentei, todo mundo tem capacidade de execução, então não adianta eu começar essa demanda para uma pessoa, como um grupo, e não avaliar realmente se está no limite. Então, ele tem uma prática, isso comprovada, tem vários estudos que comprovam que você limitando, você tem uma performance melhor de entrega daquele sistema. Tipos de feedback, então a mesma coisa, ele tem algumas cadências para fazer, para ver como é que está o fluxo, para ver como é que foi a entrega, bem parecido com o Scrum, só que ele não tem uma prescrição de tem que fazer todo final do sprint. Eu posso fazer esse feedback a todo momento. Eu posso fazer um feedback a qualquer momento, para qualquer pessoa, qualquer entrega. Então, isso é super importante. Gerenciar o fluxo. Então, com as métricas, a gente consegue ver o que está acontecendo com o fluxo. Para a gente fazer uma melhoria onde realmente existe a necessidade. E sempre através de mudança impulsionada por hipótese. Então, mais ou menos o modelo tem muito modelo do MVP, né? Tentar quebrar o pacote de trabalho para me ter uma fluidez melhor no processo, aí, no sistema. Quando a gente fala de Kanban, gente, comparado aí, ele é um concorrente, falei um pouco, né? Mas ele vai substituir o PMI, as melhores práticas, vai substituir o Scrum, o Prince. Não, ele não vai, o objetivo dele não é esse. Na verdade, ele vai ser acoplado, a gente vê muito de Scrumban, e vai adicionar a metodologia, apresentar como que estão acontecendo o processo, o sistema que está acontecendo, onde que eu preciso fazer alguma alteração, alguma melhoria. Então, eles são complementares, ele não é um ou outro. A gente vê muito em algumas organizações que até deixam de lado o modelo do Scrum e usa somente o modelo do Kanban. Mas a ideia é ser adicionado e não substituição. Algumas métricas que apoiam para analisar o fluxo, né? Então, a gente tem o lead time. O que esse lead time? É o tempo que leva de um item de trabalho quando ele inicia dentro de um sistema até a conclusão. Aí eu posso ter o lead time do downstream, do upstream. Então, imagina que um lead time completo de um Kanban Customer é quando o cliente abre uma demanda e quando ele entrega aquilo, coloca em produção e realmente o cliente está utilizando aquele serviço que foi entregue. Começo a medir e eu tenho uma visibilidade quando alguém me perguntar, por exemplo, quanto tempo você entrega aquele serviço quando ele abre uma demanda. Pela sua medição métrica, você vai falar, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho demandas de 43 dias até 112 dias. Se eu for um cara conservador, eu vou falar para ele, olha, 112 dias eu te entrego, que é o que o lead time do meu sistema está apresentando. E aí, com o tempo, você vai melhorando isso, buscando tentar reduzir esse prazo aí de atendimento aí das demandas.
A taxa de entrega é o número de itens de trabalho completo por unidade de tempo, é a vazão. Então, quantas histórias, quantos épicos, aí vai depender de cada fluxo, cada sistema eu consigo entregar naquele período de tempo. E aí eu vou tentar buscar o máximo aí de otimização para entregar o máximo de itens para o meu cliente, para ele ficar satisfeito. O WIP, a quantidade de itens de trabalho naquele momento, então eu posso considerar o WIP de um sistema como um todo, eu posso considerar por etapas do fluxo, então ali eu vou barrar. Então, por exemplo, se o limite de WIP de uma etapa de desenvolvimento, de acordo com a minha equipe, são 3 itens, vou puxar 3 e começar a trabalhar os 3. Enquanto eu não entregar um, eu não posso puxar um. Então, força, o cliente foca em de começar e começa a terminar. Então, realmente foca nessas entregas, e depois, na hora que eu entregar, eu puxo mais um item. O CFD, ele tem informação sobre o fluxo como um todo. Esse gráfico aqui embaixo, que ele mostra, por exemplo, dá uma visão de como é que está o fluxo como um todo e aonde que tem os gargalos. Então, aqui, a gente não olha só o tempo de execução. Na verdade, a gente olha o tempo que ele está na fila esperando para ser executado. Na maioria das vezes, o tempo que a gente fica em fila é maior do que o tempo de execução. Eu até tentei buscar esse número, mas não consegui. Mas que eu lembro era uma coisa assim de bem expressiva. A gente está falando aí de 70%, 65% do tempo ele está na fila, e não em execução. Então, quando você faz um trabalho, vamos fazer um trabalho aqui, tem que diminuir o tempo ali de executar, você não está atuando realmente na causa raiz do problema do fluxo, que é a fila. Você está atuando no desenvolvimento e o cara está entregando no limite, mas ele tem um limite ali de execução e fica parado ali antes na fila para entrar para execução. Algumas cadências, umas bem similares aí com o Scrum. A gente tem a dele também no Kanban, o Team Kanban Meeting. O objetivo aqui é acompanhar o status e o fluxo de trabalho. Então, avaliar se tem capacidade de ficar disponível, se eu posso entregar algum item, e o que a gente vai fazer naquele momento ali, de acordo com a situação ali do quadro. Só que ele pode ser feito ou não. Então, quando a gente coloca isso no Kanban, tem equipes que nem fazem mais a daily, porque o Kanban, a Meeting, por exemplo, a daily, eu entendo que é para forçar essa comunicação, essa interação. Agora, se isso já existe numa equipe, por que você está fazendo isso? No dia a dia, eles vão conversar, vão alinhar e acaba fazendo aí a função de uma daily. Retrospectiva também, só que ela não precisa necessariamente ser no final da sprint. Eu posso entregar um item a qualquer momento, posso puxar e entregar e fazer a retrospectiva também a qualquer momento. Pode ser quinzenal, pode ser mensal. E o replenishment é um commitment. É que eu vou falar que realmente aquela demanda eu estou comprometendo com aquilo ali, a gente chama até de casamento. Então, até antes eu estava namorando, conhecendo, eu poderia mudar, poderia descartar. E aí, a partir do momento que você fez o replenishment, você está confirmando, comprometendo com aquilo ali, você tem que entregar. Ele vai passar para o delivery, você vai ter que entregar conforme os prazos que o lead time te apresentado aquele fluxo. Aqui faz uma analogia, uma brincadeira que eles chamam de Kanban, que é o Ban, que é da Autobahn lá da Alemanha, para fazer um entendimento aí do fluxo como um todo. Então, pensa que o quadro, o sistema, é uma rodovia limitada. Então, eu tenho que fazer uma gestão em cima ali, porque senão congestiona, vou ter acidente, e aqui ele tem algumas práticas. Então, eu posso e tipos de trabalho diferentes. Então, a gente está falando aqui de uma história com um tamanho diferente, um épico, um projeto, uma melhoria, uma demanda mandatória. Então, cada sistema vai ter tipos de demanda diferentes, a gente precisa entender isso. E quanto menor for o tipo de trabalho, mais rápido vai fluir. Então, se eu colocar muito caminhão aqui, vai congestionar. Então, o ideal é eu tentar desmembrar isso, diminuir aí, um épico, quebrar em histórias, para ele ter uma fluidez maior e eu ter uma adaptação melhor do fluxo. Posso descartar a qualquer momento, como a gente comentou, dependendo do upstream, a gente está avaliando aquela demanda e pode ter algum descarte, cara, não está alinhado com a estratégia, ou não tem capacidade, pode descartar aquilo ali. Tem demandas que a gente tem que ter uma urgência, então quando a gente imagina um fluxo, no nosso caso aqui, estou lá com vários projetos, entra uma demanda que é mandatória, é uma demanda fiscal.
Cara, eu não posso esperar. Ele tem prazo fixo, então tem que ter um caminho para ele mais curto, alguma política que vai dar uma vazão maior aqui, que ele não vai esperar 120 dias, porque ele pode tomar uma multa. Feedback, super importante, então a gente vê muito isso numa rodovia, né? Você está andando lá, dependendo do horário, tem as faixas informando, o próprio Waze dá esse feedback, falando, ó, trânsito elevado aqui vai demorar 40 minutos. Ah, não, tá tranquilo, você vai chegar em 10 minutos. Isso é muito importante também, a gente avaliando sempre, avaliando o que está acontecendo para ver os problemas e adotar as medidas necessárias. Políticas claras, então a gente sabe qual que é o período ali, o tempo, a velocidade máxima, se eu posso passar naquela faixa ou não. Isso tem que estar explícito no fluxo para todo mundo. Podem existir bloqueios, eu posso ter um item ali que eu estava em execução, encontrei um problema, depende de uma coisa externa, de um fornecedor, e ele vai ficar parado ali, ele não volta, ele chega parado até resolver o problema e depois segue. Posso definir classe de serviço diferente para mim fazer uma análise mais apurada, por exemplo, essa classe é diferente da outra, então não adianta eu comparar as duas para me ver qual que é o lead time daquela classe. Então posso ter um detalhamento. Limite WIP é mais ou menos com um farol que não adianta, eu tenho limite de entrada de carro. A gente vê muito isso quando dá problema de o farol não funcionar, né? Vira aquele caos, trava praticamente. Por quê? Chegou um volume maior do que a capacidade e travou o fluxo. Então, o limite WIP ele tem esse papel. E sempre bem focado, comece como é hoje. Então, as focadas só mostram, começa a visualizar o que é hoje, começa a escrever as políticas para dar uma visão de como é que funciona o sistema. E aí, quando a gente fala, vamos entrar um pouquinho no detalhe, que é o foco aí do bate-papo de hoje, a gente tem o upstream e o downstream. O upstream, a gente está entendendo a necessidade aí dos clientes, né? A gente está antecipando problemas, modelando, criando opções de trabalho. Então, a gente chama aí do namoro, né? E o Kanban, o downstream, que é melhorar a capacidade, a entrega. Então, aqui, quando a gente fala do upstream, a gente está focado em eficácia. Então, é fazer a coisa certa que gera valor do negócio. Então, a gente vai entender, avaliar aquela demanda, que depois está claro para todo mundo, aí eu vou fazer o replenishment, que é o casamento, e ele vai passar para o delivery. E aí, delivery é o quê? É eficiência, entrega mais rápida com qualidade. Agora, se eu não tenho um trabalho forte aqui na eficácia, o que vai acontecer? Eu vou começar a entregar muita coisa, só que não está alinhado com a necessidade do meu cliente ou do meu negócio. Então, eu vou ter bastante problema. E um ponto bem crítico, que acho que é comum para todo mundo, capacidade de ação do downstream, então toda hora o seu cliente está pedindo coisa nova. Então, ela é muito maior do que a sua capacidade de execução. Então, por isso que esse trabalho tem que ser muito forte na parte de upstream, filtrar realmente, priorizar o que tem mais valor para o negócio. Isso é fundamental. E tem um outro livro, que é a referência do criador aí do Upstream Kanban, também é gratuito, se entrar lá no site da Kanban University. Ele segmenta ali o upstream em 3 momentos. Tem a parte de captura, que você vai começar a pegar ideias e requisições aqui, que tem conflitos, tem ambiguidades, são totalmente fragmentadas, então você capturou todas, vai ter uma síntese que você vai modelar no alto nível para começar a entender aquilo ali, por exemplo, poderia fazer um story mapping, e depois vai ter uma análise mais detalhada. Aí você vai quebrar aquele item que estava grande, por exemplo, um app com histórias, que você consegue alocar direto para as equipes. E aí é o momento de casamento, né? Então, você teve o comprometimento, entrou para o delivery, e aí entrou para o delivery, tem que entregar com qualidade o mais rápido possível. A gente brinca que o upstream é um funil com filtros. Então, como eu comentei, a gente tem uma demanda aí muito grande de ideação, a gente não consegue executar tudo. Então, a gente tem que ter um trabalho forte aqui para entender realmente o que vai trazer maior valor para o negócio. Né? E sempre está alinhado com as estratégias, com o propósito aí do negócio. Aqui um canvazinhos aqui bem bacana, aqui bem ilustrativo, criado pelo Suma. Ele dá um exemplo que ele dá aqui para fazer um Kanban aqui do upstream. Se a gente for ver aqui, ó, ele tem um limite de itens de trabalho aqui em cada etapa do fluxo. Então, ele deu uma ideia aqui de um ponto de ideias, está macro aqui,
tem um refinamento funcional, mais o entendimento aí do negócio. A partir desse momento, ele começa a contar o lead time, depois vai para uma especificação mais técnica, depois vai para o refinamento, mais ou menos alinhado com aquele modelo lá que eu mostrei anteriormente. E aqui, a gente brinca muito no Kanban com similaridade com relação a animais, né? O Kanban, ele não gosta muito de estimativas. Então, ele fala muito de quebrar em tamanhos de animais, para entender. Por exemplo, se eu colocar um elefante no meu fluxo da Ustream, ele pode congestionar. Então, o melhor é o quê? Vamos quebrar em animais menores, mas também não tão pequenos como um rato, que eu tenho uma fluidez melhor. E aí, o entendimento menor, eu vou locar, aí tem um casamento e segue. E quando a gente está falando de upstream, é muito interessante a gente também ter o limite mínimo. Por quê? Se eu não tenho um limite mínimo aqui, a hora que meu downstream finalizar, precisar de puxar mais item, eu não vou ter. A minha equipe lá downstream vai ficar ociosa. A gente trabalha muito aqui com limite mínimo, máximo de ideação aqui para o upstream. E a qualquer momento pode ser descartado. Diferente, quando a gente fala do downstream, a gente não aceita que o card volte para a etapa anterior. Sempre ele segue na fila aí até o fim do fluxo. Aqui não tem esse refinamento, esse entendimento, ele pode voltar, não tem problema. E aqui tem uma figura que chama de Service Request, está aqui. Ele é como se fosse um especialista em Kanban que vai apoiar. Ele pode ser um líder ele, naquele momento, pode ser um gerente de projeto, um PO. Normalmente aqui a gente está falando mais na área do PO. Ele vai fazer o papel aqui para garantir o entendimento, a fluidez aqui e as melhores práticas que a gente viu sobre Kanban. Pessoal, vamos dar um tempinho, não sei se tem alguma pergunta, alguma dúvida com relação à parte do entendimento aí do que seria um Kanban e no caso do upstream. Acho que por enquanto no chat, agora o Antônio colocou uma colocação, mas antes o Manuel Paixão tinha colocado que geralmente é 30% em execução, quando você estava falando das porcentagens do processo. É esse mesmo. Obrigado, aí, Paixão. Agora o Antônio Correia colocou que boas práticas de governança da empresa é igual a gestão de produção mais gestão de projetos. Muitas similaridades, projeto por definição é empreendimento temporário, início e fim. Para cada contexto, KNEF, escolher abordagem e ferramentas mais adequadas ao fluxo de valor da empresa. A gente vai falar um pouquinho do KNEF na jornada que a gente fez aqui dentro da Ultragaz. Mas é isso aí, acho que tem tudo a ver. Mais algum ponto, pessoal? William, se apareceu aí, tem alguma dúvida? Alguém quer colocar algum ponto também, acrescentar? Vamos lá, pessoal. Então, qual que é a ideia agora? A gente um pouco elogia, né? Então, o nosso case aqui, a gente está falando de TI aqui da Ultragaz, vai ser mais, vamos falar assim, vai ter um fit melhor aí para vocês. Então, vamos falar um pouquinho do nosso case, da nossa situação, e o que a gente fez aqui. Então, contando um pouquinho só para passar um vídeo rápido aqui, para entender um pouquinho do contexto da empresa, até aproveitar já, tem uma marca nova aqui lançada agora. Estão ouvindo o áudio? Bem baixinho. Melhorou? Não. Parece que está bem longe, assim. Aqui para mim dá para ouvir bem. Tá? Então, tá ótimo. Eu também tô com dificuldade de ouvir. Tá travando então, o vídeo. Eu também. O áudio não tá bom, não. Não. Eu também não estou escutando, não. E para mim tava bom, então tá meio a meio. Acho que... Depois eu compartilho, não vai perder muita coisa não, só para...
Então, só para dar uma ideia, então, do que a gente está falando, né, do contexto, do tamanho da empresa, então a gente atua aí desde o cliente final lá que compra um gás, então a gente está fazendo alguma solução para ele, como também em grandes empresas aí que a gente faz a parte empresarial. E tem outras, né, tem RH, tem marketing, tem logística, tem a parte de armazenamento lá que vocês viram, aquelas esferas, né. Então, hoje a gente está com aí 104 pessoas na área de TI, tem que ser um board até atualizado, 7/6. A gente tem 118 projetos, produtos e melhorias em planejamento e em execução. E a gente tem um alinhamento aí das iniciativas que tem hoje na companhia, 91% a gente está envolvida. Então, é um impacto bem grande, projetos diversificados, RH, quanto é tipo, e a gente vamos falar assim, um direcionador bem forte com relação à estratégia da companhia. Então, as dores. Quando eu entrei, contar um pouquinho da história, a gente está com uma equipe nova e uma diretoria nova também, então tem 1 ano e pouco. Então, quando a gente falava de upstream, especificamente de entrada de demanda, a gente recebia demandas no elevador, por e-mail, numa reunião, e não tinha um fluxo claro. Quando eu entrei, eu falei, cara, como é que funciona a gestão de demanda? Não existia. Existia um formulário, depois do formulário era troca de e-mail, ninguém sabia, falava com um era de um jeito, com o outro era do outro, tinha uma área de marketing, tinha uma entrada específica para eles, então a gente não tinha visão de como é que funcionava. E aí surgiu essa ideia, falou, cara, a gente precisa melhorar isso porque nós estamos fodidos. Porque quando a gente descobria, como a gente não atendia o negócio, aí por falha nossa também, o negócio começou a bypassar. Então, quando a gente sabia, o sistema já estava contratado e a TI nem foi envolvida. Então, não era nem pastelaria, né? Porque quando entregava o pastel para a gente e falava, agora a operação é sua. Então, a gente sentou e falou, cara, vamos entender que é a nossa necessidade, o que a gente precisa fazer, senão nós não vamos conseguir fazer nada, nós vamos ficar sufocado o tempo todo e sempre via uma demanda toda quadrada, não tinha aquele fluxo de entendimento. Então, o negócio entendeu que, opa, já casou, já está comprometido, que era a data de entrega. E aí a gente não entendia, era um abraçar árvore total, a gente não entendia e não conseguia implementar. Porque você vai implementar o quê se não tem um escopo, não tem o mínimo possível ali para execução. E aí o cara falou, não, gente, passei isso, e ele cobra a data e começa a falar, TI não entrega e vira aquele caos. E aí sentamos e reestruturamos essa parte do upstream, que a gente chamou de ultra-stream. Qual que é o objetivo e propósito disso? Fazer um alinhamento com a estratégia da empresa. Então, a gente tinha muito problema de carteirada, então o cara vinha, quero fazer isso, mas e aí? Isso está alinhado com a estratégia da empresa, e aí, como eu comentei, a gente tem a ideação infinita, porém o delivery ele é totalmente limitado. Então, a gente tem realmente ter clareza de quais são os itens que estão alinhados com a estratégia da companhia. Dá uma visibilidade maior, então vou mostrar como que a gente fez isso. Hoje está muito claro para todo mundo como é que é o fluxo de entrada de uma demanda e os gates de aprovação. Alavancar resultados, se a gente tem uma priorização, um entendimento da demanda e um cheque com alinhamento estratégico, a gente vai ter um resultado melhor. Promove a transparência, porque eu estou mostrando as políticas, mostrando como é que funciona o fluxo, eu vou mostrar na prática. Conscientizar a importância do retorno sobre investimento, então o card estratégico ele tem isso, então quando o cara vai pedir e fala que está alinhado, ele tem que justificar isso com o card estratégico. O time da decisão, então a gente no primeiro momento adotou uma estratégia, vamos montar um comitê, de 3 meses a gente vai lá e coisa. Cara, a gente foi esquartejado pela diretoria, porque o pessoal vai muito na vibe do, agora é ágil, eu não preciso disso, eu quero a hora que eu pedir, a hora que eu precisar, eu vou lá e peço, eu quero que você me atenda. E a gente mudou a estratégia. Então, beleza, não vamos montar uma reunião frequente. Vai ser um fluxo com papéis de cada um, e a partir do momento que começou o fluxo, depende só da aprovação daquele gestor daquele momento. Ele aprovou, a gente vai ver se atende ou não, vamos mostrar como é que funciona o fluxo. Se for aprovado, vai entrar aí no backlog de implementação. Proximidade das áreas, também antes, como eu comentei, alguns sistemas eram contratados para o negócio e a área de TI não era envolvida. E do nada, o sistema está contratado, o fornecedor aqui, eu preciso agora integrar com os sistemas existentes. E aí era um parto, era um problema gigante. E aí agora a gente tem algumas atividades no upstream para gerar essa proximidade, esse entendimento. Promove uma comunicação e, lógico, antecipa o risco. Então, eu não descubro isso no delivery, hora que já está contratado, ou que já está em fase lá
próxima de entrega. Estou antecipando esses problemas e algumas coisas eu consigo mitigar antes. Então, o que a gente fez? A gente criou, avaliou, fez essa jornada que vocês acabaram de fazer, entendendo realmente qual é o propósito, quais são as dores que a gente tem hoje, e a gente montou esse fluxo que a gente chamou aqui de Ultra Stream. Então, o primeiro ponto, o que a gente fez? Criou aqui uma comunicação, antes do cara criar a demanda, que é uma entrada no formulário, a gente sugere o quê? Que você entenda, faça o entendimento daquela demanda. Então, por quê? Acho que eu não mostrei aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, eu não mostrei a primeira etapa aqui. Então, ele preenche, ele faz esse entendimento, na verdade o negócio é responsável, então ele envolve todas as áreas envolvidas naquela demanda específica e vai discutir por que eu estou fazendo aquilo, se tem OKR, qual que é o escopo aqui, quais são os objetivos, benefícios, as áreas envolvidas, e aí tem um entendimento. Algumas vezes, quando ele faz esse primeiro entendimento, ele fala, cara, não preciso mais dessa demanda. Ou até ele fala, cara, tem um negócio que é melhor para você aqui usar esse caminho que é já existente. Então, a gente criou essa etapa antes de colocar essa demanda aqui no fluxo para seguir com o processo. E aí, quando ele preenche com uma atividade aqui colaborativa, então, isso está forçando o quê, gente? Opa, desculpa aqui. Isso aqui está forçando o quê? Está forçando a gente ter um entendimento entre as áreas, o que a gente chama de inteligência coletiva. Então, tá TI, tá negócio, tá LGPD, estão todas as áreas discutindo, e aí já tem um alinhamento daquilo ali, e quando chegar no fluxo, já teve um entendimento total entre as áreas, aí total não, mas está bem engajado, entendimento para seguir o fluxo aí sem problemas nas próximas etapas. E um ponto que a gente também colocou, que a demanda ela vinha de qualquer área, qualquer pessoa podia pedir, e a gente colocou o nome como líder da iniciativa. Então, cada diretoria, cada iniciativa tem uma pessoa que vai ficar responsável por estar abrindo essa demanda e justificando, cobrando essa demanda dentro da companhia. Beleza, depois o que acontece? Ele vai para uma avaliação, então cria a demanda, ele vai para uma avaliação inicial que a gente chamou de centro de excelência, que aí é uma área de arquitetura, uma área mais técnica que vai dar um direcionamento. Então, o que a gente entendeu, cara? Que quando a demanda entrar, eu já tenho que ter um direcionamento de uma área, um centro de excelência de arquitetura, para me dar uma direção correta de como atender aquela demanda, qual é o melhor sistema, se eu consigo integrar ou não. E aí a gente criou grupos com áreas distintas, então, por exemplo, tem um grupo que vai falar só de Data Lake, um grupo de RPA, de Cloud Computing, com alguns nichos específicos de conhecimento. E eles vão fazer a primeira análise, avaliar se procede ou não, e dar um direcionamento ainda macro da solução para atender da melhor forma aquela necessidade. E depois disso, o que acontece? A gente faz um cheque com alinhamento estratégico. Então, em vez de eu perder um tempo gigante fazendo um detalhamento e levantamento de estimativa, eu vou pegar a estratégia da companhia, esse é um caso, são todas estratégias por diretoria, e cada estratégia tem que ter um card estratégico, que ele vai falar o que vai trazer de retorno, EBITDA, ROI, se um outro indicador, e a gente vai fazer um cheque se aquela iniciativa está alinhado. Então, eu não vou perder um tempo de estimar antes de fazer esse cheque. Ah, tá alinhamento? Tem alinhamento? Tem, beleza. Então, quem aprova isso aqui é o negócio, a área de transformação estratégica. Então, ele aprovou, checou, falou, cara, pode seguir que está alinhado com a estratégia da companhia. Beleza, aprovou, tem um direcionamento aqui da solução, tem um direcionamento da área de transformação estratégica, aí vai para a TI, para a parte de estimativas. E a gente colocou uma etapa, deixa eu até voltar aqui, mas depois eu volto. Nessa etapa de estimativas, a gente colocou o PMO também com um papel importante aqui. E aí eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que a abordagem ágil, ela é uma melhor para qualquer tipo de demanda? Queria a opinião de vocês aí, preencha aí essa...
Ó, 20% falou que sim, está aumentando. 86, 80, 89. Então, beleza, está mais para o não, né? E esse foi o objetivo mesmo, porque nós entendemos, aí alguém comentou aí do Kinef como framework, né? Que depende, o problema que você quer resolver, você tem que ver uma solução também que está aderente ao seu tipo de problema. Então, não são todas as demandas que o ágil é o melhor. Então, eu pego aqui uma analogia do Boeing com o Messi. Quando a gente vai fazer, por exemplo, o planejamento do Boeing, é muito claro, ele vai fazer uma corrida de 100 metros ou 200 metros, então ele sabe o treinamento, o percurso e tal. O Messi é diferente. É totalmente imprevisível o que ele vai pegar, né? Depende do time, do campo, dos adversários. Então, uma analogia como fosse o tradicional, que é totalmente claro o que ele tem que fazer. Então, se eu tenho uma demanda que ela é muito clara, por exemplo, um ajuste de uma nota, um ajuste de um tributo lá fiscal que apareceu lá, um ajuste da nota. Claro, é muito claro, eu preciso fazer uma abordagem ágil para entregar um item que realmente é claro o entendimento sobre a entrega. E já tem demanda que ela é totalmente nova, a gente não conhece, então vai estar um processo aí de entender, que são práticas emergentes, como que eu vou solucionar aquele problema lá que é a nova demanda, né? E aí, já comentaram, alguém comentou aí, a gente ainda não está 100%, mas a ideia é direcionar um pouco, avaliando, por exemplo, pode ser um framework do Kinef, qual abordagem que é melhor para aquele tipo de demanda. Então, além da gente escolher qual abordagem, a gente vai direcionar também qual é a coordenação lá que vai atender aquela demanda. Então, o PMO vai fazer esse papel dentro do fluxo para dar um direcionamento. E depois disso, o que vai cair? Ele cai para o coordenador que foi direcionado e com uma recomendação de metodologia para utilizar. Então, a gente criou algumas métricas, algumas informações aqui. Aqui, esse lado, eu consigo ver o capacity da equipe. Aqui eu consigo ver os projetos que estão em andamento e o cronograma, e aqui eu consigo ver a parte financeira. Então, quando entrou aquilo ali, o coordenador vai avaliar e vai ver como é que está a priorização, se tem orçamento aprovado ou não. Se tem, ele vai ver qual que é a disponibilidade do capacity, aí ele pode sugerir, se ele vê, conversando com o negócio, cara, essa é a prioridade máxima. Então, ele pode sugerir parar algum projeto que está em andamento, ou alguma feature, algum épico, e seguir com aquela demanda. Então, ele vai dar um direcionamento de acordo com a capacidade de execução e o orçamento que estava previsto lá, o orçamento de implantação. Então, ele tem uma visibilidade, tem um direcionamento. Então, hoje, a gente não vai entrando, vai empurrando, não. A gente direciona, fala, cara, não tem capacity, não consigo fazer. Se quiser fazer, tem a opção de parar esse ou esse projeto, ou esse produto, ou essa funcionalidade. Então, a gente tem uma visibilidade, dá um direcionamento aqui para o fluxo. Então, como eu comentei, o PMO faz essa análise, dá um direcionamento de categorização, qual área que vai atender, depois o coordenador faz estimativa e dá uma devolutiva. Aí isso vai para a diretoria que solicitou, diante dessas informações ele toma a decisão e depois volta novamente já com informações aqui de custo, de priorização, para a área de transformação estratégica, para ele definir se vai realmente seguir ou não. Seguiu, ele vai entrar no backlog, conforme o alinhamento, o balanceamento que foi feito aqui nessa discussão, pode ser que ele vai com uma esteira aí de uma squad, ou ele vai para um modelo tradicional, aí, implantação normal. Então, a gente conseguiu resolver várias dores montando essas etapas, que para vocês podem ser diferentes, as dores podem ser diferentes, o contexto da empresa. Isso aqui é o nosso cenário. Então, que hoje a gente conseguiu ter uma visão, acabou que depois a gente viu que precisava fazer um ajuste, que era o quê? Demandas mandatórias, eu não precisava passar por todas essas etapas aqui, principalmente transformação estratégica. Então, a gente fez o caminho mais curto. Então, quando é mandatório, ele passa por esse fluxo aqui e segue para a implementação. E como é que a gente gerou a transparência? A gente mapeou, deixou claro, então tem uma política aqui para cada uma dessas etapas, tem um formulário, tem um card estratégico, tem um PM Canvas, ele preenche, recebe, e a gente conseguiu dar uma visão das etapas para aprovação. Isso aqui também é um real. A gente tem hoje, começou a operar isso em janeiro, então todas as demandas passam, a gente tem essa visibilidade mostrando como que está. Então, hoje, se alguém me perguntar, por exemplo, eu tenho 5 demandas aprovadas, quanto tempo que demora o fluxo?
ele varia de 43 a 112 dias. Então, essas demandas que foram aprovadas. Então, a gente está conhecendo ainda, fazendo alguns ajustes. Se alguém me perguntar quantos dias que está, eu vou falar 112, que foi o número máximo aqui que a gente perdeu não, que passou por esse processo, e a gente entende que vai ganhar, porque durante essa jornada, as áreas estão discutindo, estão entendendo a demanda. Então, quando a gente tem um comprometimento, está muito claro o que é aquela demanda, o líder de projeto ele é envolvido aqui nessa fase estimativa, então ele já tem um alinhamento com o negócio, e a gente tem uma fluidez maior na execução aí do processo. E, gente, um ponto, cara, precisa de muita coisa para isso. Hoje a gente não tem uma ferramenta super top para fazer isso. Como é que a gente está fazendo todo esse fluxo de demanda? A gente tem a equipe de PMO, são 2 pessoas, então dá para começar com coisa pequena. A gente não foi para uma ferramenta direta, a gente fez isso no Power Automate, no Forms e no SharePoint. Coisa assim, de uma semana a gente criou isso. Hoje o processo é todo automatizado por e-mail, aprovado, salva no SharePoint, e a gente linka no Power BI para dar uma visibilidade a essa tela que eu mostrei aqui para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta com relação ao processo? Então, não sei se tem alguma pergunta que não estou vendo. Acho que no chat Puxa. não tem nenhuma pergunta. Não sei se o pessoal quer abrir o microfone, querem... Fique à vontade, pessoal. Fiquem bem à vontade, pessoal. Aproveitem o nosso professor, o conhecimento que ele tem, que ele está disponibilizando para nós. Ficou claro, pessoal, qual que foi a proposta, tipos de demanda que a gente tem aqui. A gente trabalha com demandas, melhorias, projetos e produtos. Então, a parte de operação, ela não entra aqui. Tem algumas melhorias que a própria operação implementa, mas, por exemplo, incidentes, isso não entra aqui. Então, o que a gente tem uma visão hoje, eu sei, por exemplo, dou a visibilidade, a gente não toma nenhuma decisão, quem toma é o negócio. A gente só alinha com eles, entende a demanda, dá um direcionamento, informa se tem orçamento ou não e qual é o capacity para atender. Mas eles vão tomar a decisão se segue ou não, se prioriza ou não, mas dá uma visibilidade. A partir do momento que você dá um vínculo informando que a maioria das demandas não tem iniciativa estratégica, o executivo vai dar uma olhada e falar, cara, por que a gente está fazendo isso então? Aí tem justificativa, mas são mandatórias, aí cada um vai justificar o seu ponto. Mas, por exemplo, várias delas ainda não foram aprovadas porque você começa a ter uma exposição maior, né? Então, uma carteirada aqui não funciona mais, porque tem que passar por esse processo, o diretor tem que aprovar, a área de transformação estratégica tem que aprovar. Então, se dificulta mais alguns processos, né? Boa noite. Alô. Boa noite. Oi, Luiz Daniel, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Só uma dúvida, nesse teu processo, tu trabalha com time de desenvolvedor interno ou é contratação externa? Aqui a gente tem os 2 modelos. Tem funcional e desenvolvedor, que é CLT, Ultragaz, tem um PJ que a gente chama de um PJ fixo, né, que ele faz parte da equipe Ultragaz, e tem empresas que fazem o desenvolvimento de algumas etapas. Tem fornecedores aqui de soluções também, né? Então, a gente tem de tudo aqui. Tem fábrica interna também que está construindo agora. Então, independe aqui do tipo. Isso vai só diferenciar na execução mesmo. Mas quando a gente fala aqui dessa equipe de 104, eu estou falando só de CLT e PJ fixo. Não estou considerando aqui as empresas, os recursos das empresas que estão implementando. E aí, quando tu fala no orçamento ali, tu considera como um orçamento um banco de horas desse pessoal ou considera mesmo orçamento indo a mercado fazer o orçamento? A gente faz orçamento anual hoje. A estratégia tem um orçamento anual, que é aquela visão que eu mostrei. Deixa eu pegar aqui. A gente tem um orçamento anual. E aí a gente fecha. Esse orçamento, ele é fechado anualmente. Sim. E ele considera de tudo. Então, você tem parte de material,
você tem parte de horas, você tem parte de sistema que vão ser contratados, você tem licença, então tem de tudo. Não, eu achei bem interessante o modelo que tu apresentou, até porque foi um modelo parecido com o que eu implementei na última empresa que eu atuei, e também trabalhava com vários tipos de desenvolvimento, tanto interno como fornecedores externos, e o modelo básico foi bem que tu apresentou aqui, e achei bem interessante. E aí, acaba o que acontece? Quando a gente vai fazer orçamento, a gente não tinha esse processo ainda. Então, agora, o que vai acontecer? Quando a gente for fazer orçamento, a gente vai avaliar todas as demandas que estão no upstream para ver se ela vai seguir ou não com o planejamento do próximo ano. Sim. Então, ele acaba entrando, ajudando a fazer... A gente está começando a trabalhar no orçamento 2022 e essas demandas que estão aqui paradas ainda não foram aprovadas, a gente vai considerar ela para 2022. Perfeito. Muito bom. Parabéns. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum ponto? Ô, Rodrigo, é a Sabrina Ferreira falando. O que levou vocês a decidirem na parte de ferramentas, pela ferramenta que vocês definiram como mestre ali, né? Que foi no processo de... Então, isso aqui, ó, foi até bom, esqueci de comentar. Então, esse é o processo atual. Então, a gente tem um Frankenstein aqui, tem gente que usa no Project, a maioria usa Trello, a gente tem Forms, Miro, e aí a gente tomou a decisão, cara, a gente não pode ficar assim. Essa primeira situação atual é por falta de dinheiro, a gente não tinha dinheiro para implementar uma ferramenta. E aí a gente começou a olhar, aqui não foi só a Ultragaz, o grupo Ultra como um todo, que a gente está falando de Oxiteno, Ipiranga, Ultracargo, decidiu uma ferramenta não só para fazer a parte de gestão de projeto, mas também a parte de incidentes. E aí o grupo tomou essa decisão de contratar a ferramenta ServiceNow. Então, não foi uma avaliação pensando só no módulo de projeto, a gente pensou também em todos os módulos que o ServiceNow tem, inclusive para a parte aí de ITSM, que é a parte de sustentação e operação. Mas ela é uma ferramenta bem parruda e a gente tem que fazer agora de implementação. Então, a gente vai passar tudo isso aqui, que é uma coxa de retalhos, para uma visão única, totalmente integrada aqui da ferramenta. Então, como eu comentei, cara, não precisa esperar ter uma ferramenta supra-sumo para montar um modelo. Então, o Kanban traz muito essa cultura, comece com o que tem hoje. Então, eu criei o Power Automate, eu fiz um treinamento aí paguei R$20 lá no Coursera, acho que foi, entendi um pouquinho, muito simples, criamos esse fluxo e hoje roda linkado ao Power BI e atende perfeitamente a nossa necessidade. Super a satisfação do negócio, porque ele tem visibilidade, ele vê como é que está acontecendo. Antes era totalmente perdido. O cara falou, que demanda? Não tem, abriu, não abriu, onde que abriu, cadê? Ah, tem um e-mail do ano passado, então ficava aquela discussão. Hoje está claro. A demanda tal, está na etapa tal, está com o Eric, vai lá e cobra ele, que ele aprovando já vai seguir o fluxo. Eu não preciso fazer uma reunião específica, esperar de 3 em 3 meses, e aí muito no estilo do Kanban. É um fluxo, estou mapeando o fluxo, estou mostrando e vamos ajustando de acordo com a necessidade. Ah, se 120 dias, 112 dias é muito ou pouco? Não sei, a gente não tinha uma referência. Então, a gente está começando a medir agora, entendendo a necessidade, vamos ajustar. Hoje, a gente entende que está fluindo beleza, porque a quantidade de projetos que a gente tem em andamento já é muito grande. Então, não adianta também eu aprovar e não ter capacidade para execução. E como foi o processo de gestão de mudança que foi necessário para desvencilhar vamos dizer, né, dos sistemas todos, envolveu muitas áreas. E isso é muito grande, né? É difícil de convencer se não vem da alta gestão. Foi assim também? Então, foi assim. Então, quem abraçou isso aqui foi o diretor aí da parte TI. Então, ele falou, cara, nós precisamos fazer isso. Então, o que ele fez? Ele montou um modelo mais simples, só para ter uma ideia, e começou a vender isso para a diretoria. Então, vendeu para, na verdade, ele é um gerente executivo, ele vendeu para a diretoria nossa, que a TI fica abaixo, depois alinhou com a área de transformação estratégica, que também era um problema, que eles não tinham essa visão, né? E depois a gente começou a vender isso para as outras diretorias. E a partir do momento que todo mundo comprou essa ideia, a gente apresentou para a companhia como um todo,
tanto diretoria como gerentes executivos do negócio, e aí começa a fluir. Lógico que é uma empresa muito grande, a gente está falando de várias áreas, isso ainda está acontecendo. Então, direto, alguém tenta bater uma carteirada, e aí a gente mostra, cara, esse agora é o fluxo. E tem uma grande vantagem, como você comentou, é a cultura da companhia, né? Antes era o quê? O cara pedia, como é normal, é a famosa pastelaria, né? Eu quero um de camarão e acho que só isso é suficiente para a gente desenvolver o software. Então, tem um trabalho de cultura da companhia para mudar isso, para não acertar carteirada, para ter dados suficientes para tomada de decisão. Então, isso está ajudando também a implantação desse processo. Bacana, obrigada. Mais alguma dúvida, algum ponto, pessoal? Então, qual que é a proposta agora? A gente vai dar um intervalo aí, está um pouco atrasado aí, mas vamos dar um intervalo aí de 10 minutinhos, que a gente vai voltar na prática. Aí a ideia é vocês montarem um modelinho que a gente criou aqui de acordo com o contexto de vocês e com as dores. Então, nessa atividade agora, a continuação é a parte... Então, vamos lá, recebi um feedback aí durante a passagem, então pediram para detalhar um pouquinho, vocês estão vendo aí o fluxo? Uhum. Então, só recordando aqui, como é que funciona o nosso fluxo, a gente já viu os problemas. Aqui, o que acontece? A gente criou essa etapa inicial do que? O Canvas ele vai gerar essa discussão entre área de negócio, TI, e na verdade não só uma área específica, pode ter várias áreas de negócio envolvidas aqui, uma demanda, então a ideia é a gente fazer uma atividade colaborativa para discutir, e ali vão sair várias conclusões, pode ser até uma conclusão que não é uma demanda, a gente vai descartar. A partir do momento que ele faz isso, ele preenche um formulário lá no Forms normal, e aí colocando as informações que estão muito alinhado aqui, as informações do Canvas e outras, se tem orçamento, não tem, qual que é a diretoria, qual que é o líder da iniciativa. Aí ele vem numa primeira avaliação, que é aquele centro de excelência que eu comentei, que vai dar um direcionamento, qual que é a melhor estratégia para atender aquela demanda. Pode ser sistema novo, não tem sistema aqui ainda, vamos buscar no mercado, ou existe alguma necessidade de integração. Então, faz toda uma análise, dependendo do tipo de demanda, aí ele vai cair aqui num grupo específico, especialista, por exemplo, é um RPA. Esse grupo que vai avaliar e ver qual que é a melhor estratégia de atuação. E aí vai para a transformação estratégica, né, que ela avalia se realmente está alinhado com a estratégia. Aí tem várias estratégias aqui por diretoria, então a área vai definir e a gente consegue aqui realmente priorizar o que realmente traz resultado para a companhia. Aí ele aprova, vai para o PMO, o PMO vai definir aqui qual que é a área, qual que é a categoria daquela demanda, qual que é o coordenador que vai executar, e uma melhor prática segue o modelo ágil, tradicional, híbrido, Go Horse, e aí vai. Então, a gente quer trazer expertise para quê? Não ficar aquela viagem, tudo é ágil, tudo é squad, e dependendo da característica da demanda, não justifica. Você vai ser ineficaz usando um método que não está alinhado com aquele tipo de demanda. Aí o coordenador recebe, aí o coordenador tem hoje um volume bem grande de informação, aí, capacidade de equipe, por mês, por dia, qual projeto, por recurso, como é que estão andando os projetos para ver quando que ele consegue inserir aquela nova demanda aí no portfólio, e também ver a parte de orçamento, né? Se estava previsto, não estava, consegue realocar de um projeto para o outro. Então, ele dá toda essa devolutiva baseado em dados, e aí passa essa informação para a área solicitante. Aí o diretor recebe, baseado em tudo isso, qual que é o direcionamento estratégico, qual que é o direcionamento de solução, quais são as estimativas, e ele fala, não, eu quero seguir. Ou ele fala, cara, não, está muito caro, não vou seguir, não quero parar os projetos em andamento, então ele pode parar aqui a qualquer momento também, descartar. Se ele aprovar, aí a transformação estratégica, que ela não tinha informação de estimativas ainda de priorização, aqui ele já vai ter, aprova,
aí nós, TI, já avaliamos aqui, já temos entendimento, a gente vai incluir aqui no backlog na implantação. Pode ser que para um projeto ou outro, ou não, tinha equipe lá disponível, vai entrar direto aí na implementação, ou pode ser que já fica acordado aqui que não, a gente vai aprovar, só que a gente já vai fazer isso no ano que vem, mas já tem todo o alinhamento, tudo pronto para seguir no ano que vem para uma aprovação, inclusive incluindo aí no orçamento aí previsto para 2022. E aí a gente trabalha com modelos de squads, então tem produtos mais, ou projetos que vão vir aqui para uma linha de squad, ou modelo tradicional mesmo. Então a gente tem as duas abordagens aqui nas equipes. Tem algum ponto, pessoal, alguma dúvida aqui? Depois comentei com o pessoal, vou disponibilizar também meus contatos, quem quiser tirar, trocar uma ideia, fazer um benchmark, a gente está à disposição também. E isso a gente tem essa visibilidade, né? Então, aí como eu comentei, a demanda mandatória é diferente, ela tem um fluxo diferente, e hoje a gente consegue ter essa visibilidade. Então, eu sei, por exemplo, aqui que essa academia técnica aqui da Líder Iniciativa Camila, ela entrou, abriu, tem 13 dias que ela está aqui no fluxo. E ela está aqui já na etapa de avaliação aqui do PMO. E aí eu consigo ter essa visibilidade, tempo, o que está aprovado, o que está alinhado com a estratégia ou não. Isso ajuda muito. E como eu comentei, gente, não precisa de muita coisa. Ah, não tem uma ferramenta. Cara, a gente fez isso. Quem tem Office 365 na empresa aí, cara, é de graça. Não tem custo nenhum a mais. Já são ferramentas disponíveis aí com uma integração bem bacana e o fluxo roda perfeitamente, sem muita firula. Então, dá para fazer com um pouco recurso, um processo bem bacana aí, e depois agora a gente está melhorando. Eu acho que a ferramenta aqui traz muito mais recursos para a gente fazer uma integração, tem menos trabalho aqui para chegar nesse dash que eu apresentei anteriormente. Dúvidas, pessoal? Algum ponto que eu falei até agora? Ia, posso seguir ou tem algum? Vamos lá, então. Uma dúvida? Não, acho que tu pode seguir. No chat, pelo menos, o pessoal não se manifestou. Vamos lá, pessoal, que agora eu queria o apoio de vocês aí. Como é que a gente consegue agilidade com esse modelo de Kanban? Vocês acham que é possível? Pô, mas eu não estou usando o Safe, não estou usando o Scrum. O que vocês acham? A gente tem agilidade? O famoso Business Agility, tá super na moda aí. O que vocês acham? Fala aí, pelo menos dá um retorno aí no chat. Acho que sim, não. Se alguém quiser abrir para falar. O que é agilidade, pessoal? É fazer a coisa certa no momento certo, correto? Então, tem uma definição que eu não sei quem, acho onde que eu vi isso, que para mim define muito bem o que é agilidade. Na verdade, é a capacidade de adaptar rapidamente as mudanças. Então, a gente viu que se você tem uma gestão bem clara, que o Kanban traz isso do seu fluxo, você vai conseguir adaptar. Então, você vai conseguir se ajustar, fazer a melhoria contínua e sempre alinhado com a necessidade do cliente para adaptar. Quando entrar uma demanda, você tem um fluxo bem redondo que você consegue entregar com fluidez, com previsibilidade. E, para isso, o que a gente precisa? De uma entrega incremental de valor. Bem aquele conceito do MVP de tentar quebrar, que ele fala de quebrar um elefante em animais menores, para mim não travar muito o fluxo. E, na maioria das vezes, a característica da demanda, ela pede isso. Por exemplo, é uma demanda que eu não tenho conhecimento ainda, que a gente chama de abraçar árvore. Então, eu vou ter que fazer uma jornada de entendimento daquela demanda. Eu uso o Leanception, Design Sync, para elaborar uma primeira hipótese, que seria um MVP, e testar ele. E aí, isso, quanto menor o ciclo, mais adaptado vai estar meu fluxo. Por isso que ele pede para quebrar animais grandes e animais menores. E incansável melhoria contínua. Então, sempre está melhorando, pensando não só na eficiência,
mas na eficácia também. Se eu não estou melhorando, avaliando a necessidade lá do meu cliente, eu não estou adaptando de acordo com a necessidade dele e vou ficar parado. Então, não adianta também eu ter uma agilidade ali na equipe, usando Scrum, Kanban, com Post-it, sendo que eu não tenho alinhamento lá do upstream. Eu vou começar a entregar muita coisa, mas coisas que não vão trazer valor para o negócio. Então, por isso que eu entendo que o upstream, não só o upstream, mas o Kanban como um todo, ele traz a tal famosa agilidade. A gente não precisa fazer um Scrum, um Safe, para trazer agilidade aí para dentro de uma companhia. Então, o método Kanban ele é mais rápido, ele aumenta a previsibilidade, que eu começo a medir o lead time, então eu começo a ver que estou entregando, 90% das minhas entregas estão em 60 dias, então eu posso prever, posso confirmar, validar isso para o meu negócio, falando, cara, eu te entrego em 60 dias, porque 90% aí dos itens que eu entreguei no último ano foram dentro dessa faixa de 60 dias. Entrega de serviço com capacidade adaptativa, eu consigo adaptar, eu tenho algumas alternativas de colocar políticas, de colocar ali métricas ou classes de serviço para dar essa adaptação e responder efetivamente às mudanças da necessidade do cliente ou do ambiente do negócio. Então, a K21 tem que eles chamam de domínios da agilidade, que eu acho que é bem bacana. Então, não adianta eu olhar, só como eu comentei, equipe isolada lá, você está rodando o Scrum, não. Eu tenho que ter agilidade no negócio, então o negócio tem que ter esse domínio aí, que a gente fala aí de priorização, de orçamento, de alinhamento, tem que ter uma cultura de gestão mindset ágil, mudar, cara, eu não quero entregar Big Bang, eu vou fazer MVP, vou validar a hipótese. A organização, a maneira de organizar, se eu coloco todo mundo debaixo do gerente de projeto, eu não vou dar autonomia para a equipe para ela definir o modelo que ela quer atuar e seguir o jogo. E o técnico, então não adianta também eu ter tudo isso se eu não tenho uma equipe, por exemplo, que está entregando um software lá com qualidade. Então vai acontecer o quê? Está rodando tudo beleza, só que a hora que o software chega lá para o usuário, começa a dar bug, pau, o que vai acontecer? Vai ficar insatisfeito e não vai utilizar mais. Então, sempre, quando a gente fala de agilidade do negócio, a gente tem que ver esses 4 pilares: negócio, cultura, organização e o técnico. E essa figurinha da K21, ela é bem bacana, que ela dá esse ciclo completo, que eles chamam de True Agile. Então, eu começo com uma hipótese, e quando a gente fala uma abordagem ágil, é um mindset de discovery. Eu não conheço ainda aquela necessidade. É uma demanda que é nova, estou tentando entender, então eu tenho que validar a hipótese. Então, eu vou passar pelo upstream para entender um pouco daquela demanda, validar uma hipótese, aí vai entrar para o delivery, que vai implantar, que é o time mais para o desenvolvimento, e aí eu vou começar a pegar um retorno. Né? E daquela primeira hipótese eu vou ver o que eu considerei como hipótese, quais são as métricas que eu coloquei aqui, e se realmente o feedback que eu recebi foi positivo. E aí eu vou vir aqui retroalimentar e seguir, ou pode falar, cara, não deu errado, aquela hipótese que a gente traçou, vamos voltar a fazer outro processo aqui, outro MVP para testar novamente. E aí fica nesse ciclo de feedback para até chegar aí no retorno esperado, que na verdade, quando fala, por exemplo, de produto digital, isso é infinito, né? Isso não para nunca, sempre tem uma necessidade diferente, então sempre tem que estar avaliando aqui a necessidade do cliente para ver o que precisa entrar aqui no downstream para entrega. E um outro ponto bacana, cara, que é um artigo muito bacana, que ele compara, ele faz uma analogia com equipes missionárias e equipes mercenárias. O que é isso? Mercenárias é aquele que a gente comenta do famoso tarefeiro, né? Então, e o Upstream Kanban, ele ajuda muito isso. O que a gente fala de uma equipe missionária? Uma equipe engajada, uma equipe motivada, que tem uma compreensão profunda do contexto do negócio e empatia pelo cliente. Então, quando você faz aquela jornada do negócio, por exemplo, TI junto com o negócio junto, trabalhando, entendendo, discutindo, fazendo algumas dinâmicas, você está gerando engajamento, uma motivação e está criando uma equipe que está alinhada lá, que não é uma equipe tarefeira. Diferente de uma mercenária, que a gente está falando que não tem senso nenhum de responsabilidade, nenhuma paixão pelo problema, pouca conexão. É aquela equipe que está ali esperando, ela não sabe qual é o propósito dela, qual é a necessidade do cliente, ela recebe uma demanda, ela não questiona, ela executa, ela faz o pastel e entrega.
é uma equipe tarefeira. E isso é fundamental, esse alinhamento, para trazer essa agilidade, porque se eu tenho um alinhamento desde o início, a fluidez vai ser muito mais rápido e o entendimento, a entrega para o negócio vai ser muito maior. Dúvidas, pessoal, com relação... Todo mundo concorda que a gente consegue agilidade? Alguma dúvida do que eu passei aqui, que eu apresentei? Então, vamos lá. Então, uma mensagem final, o famoso pensador, eu nem sabia que ele era o filósofo, foi Bruce Lee, cara, seja água. Essa é uma filosofia, o Kanban também, o mindset do Kanban prega muito isso. Se coloque dentro não coloque dentro de uma forma. Então, o que eu apresentei aqui não vai servir para sua empresa. Você vai ter que entender a sua necessidade, como é que funciona a cultura da sua empresa, como é que enxergar tudo isso, e essa jornada que a gente passou aí rápida, mas ela começa a dar uma clareza maior do como é que é o contexto, e você vai adaptar. Então, a água é muito isso, né? Você coloca ela no copo, ela adapta, coloca numa garrafa, só que ela vai ficar batendo, vai fazendo do jeito dela e vai conseguindo alcançar o objetivo que ela está querendo. E um ponto, o Kanban, até o Rodrigo Yoshida, umas referências aí de Kanban no Brasil, comece o Kanban na próxima segunda-feira. Então, minha proposta para vocês, o famoso Skin the Game, comece o Kanban, como a gente falou, você não tem que mudar nada na empresa, você não tem que mudar cargo, o papel, você tem que o quê? Começar a visualizar o fluxo. Então, chega lá na empresa, começa a mapear como é hoje, dá a visão para todo mundo, começa a mapear, ver análise de capacity e tal, entender o cenário, e aí todo mundo vai começar a entender os problemas, e aí vai começar o processo de melhoria contínua. Então, o Kanban prega muito isso, e o objetivo aqui, não sei se foi alcançado, é passar um pouquinho para vocês entenderem, eu acho que é um tempo curto, mas para buscar mais conhecimento e tentar fazer alguma coisa já na próxima segunda-feira. E a gente viu, cara, que não precisa de muito recurso. Então, aqui dentro, aqui no Tragar, a gente está falando de 2 recursos do PMO, com ferramenta que a gente tinha aí disponível, com custo praticamente zero, e a gente conseguiu implantar e trazer um fluxo melhor, uma fluidez melhor com relação à parte de upstream aqui da companhia. Tranquilo? Esses aqui são os meus contatos, então fico à disposição aí, quem